Dinâmica de competição em zonas de transição entre floresta amazônica e cerrado brasileiro. O objetivo do trabalho foi investigar a sensibilidade da cobertura vegetal em um ambiente de competição que pudesse deslocar a zona de transição entre floresta e savana, cerrado. Investigou-se a dinâmica dos dois biomas em interação, buscando entender a competição que ocorre entre as espécies vegetais presentes em cada um deles. Utilizou-se análises qualitativas dos espaços de fase baseados nas equações de competição de Lotka-Volterra. O retrato de fase foi usado para entender a dinâmica dos competidores, enquanto suas áreas relativas vão mudando de tamanho ao longo do tempo. As perturbações usadas neste sistema dinâmico foram mudanças de precipitação, umidade e ocorrência de incêndios. O projeto forneceu uma visão da competição em diferentes níveis de recursos hídricos e presença de fogo. Inicialmente, o modelo foi analisado sem os efeitos de incêndio para obter informações sobre como as condições abióticas, recursos hídricos, afetam a competição entre as vegetações da floresta e savana. Para simular o efeito do fogo, utilizou-se uma versão modificada das equações de competição de Lotka-Volterra. A diferença entre o modelo proposto aqui e as equações clássicas é a adição de um termo sumidouro na equação da vegetação florestal. Esse termo adicional representa o efeito de incêndios desencadeados por raios na vegetação. Segundo o modelo, se houver precipitação e umidade suficiente para sustentar o crescimento e a manutenção do ecossistema florestal, a vegetação savânica perde a competição e a área é dominada por florestas. À medida que a precipitação e umidade diminuem, é possível a coexistência entre cerrado e floresta tropical. Uma redução adicional na umidade do solo e acréscimo de serrapilheira torna o ambiente favorável ao fogo. Neste caso, a região pode ser dominada pela vegetação savânica. Portanto, o equilíbrio entre floresta e savana é alterado quando a disponibilidade hídrica e intensidade do fogo mudam. Esta análise mostra que as variações de parâmetros afetam as propriedades de existência e equilíbrio entre savana e floresta, o que concorda com as expectativas para a estrutura vegetal, como discutido em vários estudos. Os resultados mostraram que pode ter um equilíbrio das vegetações determinado pelos recursos e outro determinado pela intensidade do fogo. Em qualquer dos pontos, a população permanece estável, significando que pequenas perturbações são seguidas por um retorno ao ponto de referência. É provável que durante os anos de chuva abundante, o fogo seria suprimido e as árvores avançariam sobre as savanas, sombreando as espécies daquele sistema e substituiriam o cerrado por floresta, se as condições de umidade persistirem. Por outro lado, como as persistências de anos secos, as florestas se tornariam mais secas e os incêndios da savana mais frequentes. Estes incêndios poderiam penetrar nas florestas e abri-las para a colonização pelas plantas do cerrado. Assim, um mecanismo de promoção ambiental pode mudar a comunidade entre os estados alternativos. Estes estados tendem a ser estáveis uma vez formados, porque as florestas suprimem o fogo ao reter umidade, e as plantas de savana resistem aos efeitos do incêndio, encorajam as queimadas através da acumulação de abundante material orgânico inflamável acima do solo. Portanto, condições climáticas futuras extremamente secas podem perturbar o sistema entre o clima e a vegetação e levar a uma potencial savanização das zonas de transição. Da mesma forma, para os altos índices de precipitação, a região evoluirá para a cobertura florestal, independentemente da área savânica inicial.